Olá, vamos começar com uma informação que, olha, soa quase inacreditável. Em 2020, a própria Agência Brasileira de Inteligência, a ABIN, emitiu um alerta interno. Um alerta bem direto, né? Exato, dizia o seguinte: de todas as correntes extremistas no país, os movimentos neonazistas eram a ameaça com maior potencial de crescimento. E o mais impressionante disso tudo é que não estamos falando de um vazamento, de um boato. Isso é a conclusão oficial da inteligência brasileira. Pois é, está escrito num documento que só veio à tona assim depois de uma briga judicial de 6 anos. Exatamente. Nossa análise de hoje vai mergulhar nesses papéis, especificamente no relatório da ABIN de 6 de abril de 2020. E quem conseguiu essa informação foi a Fiquem Sabendo, uma agência de dados focada em transparência. Um trabalho fundamental. Demais. Então a gente vai usar esse material para entender o que a ABIN realmente sabia naquela época, quem estava no radar deles e, principalmente, qual era a projeção deles para o futuro. Ok, vamos começar pelo alerta principal. O relatório afirma que entre 2019 e 2020, movimentos ultranacionalistas e neonazistas se fortaleceram no Brasil. Isso. E não é uma linguagem de talvez, possivelmente. Não, é uma afirmação categórica. O que estava acontecendo no mundo é que para a ABIN ter tanta certeza disso. Então a agência não via isso como um problema só nosso, sabe? E esse é um ponto-chave. O relatório conecta diretamente essa ascensão a uma onda global. Ah, então não era um fenômeno isolado? De forma alguma. Eles citam o fortalecimento de grupos ultranacionalistas na Europa que usavam como justificativa o que eles chamavam de islamização do continente. Certo. Essa retórica e essa organização europeia estavam, segundo a ABIN, servindo de inspiração, de modelo. Basicamente, grupos brasileiros estavam importando know-how e a narrativa. Entendi. Se reorganizando e se sentindo validados por esse movimento internacional? Exato. Então não era só uma ideia solta, era quase uma franquia, por assim dizer. E o relatório chega a dar nome aos bois, a dizer quem eram os atores dessa franquia aqui no Brasil. Sim, e dar nomes torna a ameaça muito mais palpável, né? A ABIN menciona especificamente 4 grandes redes internacionais com presença aqui. Quais são? CRU 38, Hammerschmidt Mission, Misanthropic Division e Combat 18. Esse último também usava os nomes Blood and Honor e Aryan Strike Force. Nossa, são nomes bem conhecidos no cenário da supremacia branca global. Exatamente. E eles estavam apenas se organizando ou já representavam um desafio mais sofisticado para as autoridades? Aí é que entra um detalhe muito revelador do relatório. A ABIN nota que, depois de grandes operações da Polícia Federal em 2016 e 2017... Lembro de algumas, como as operações Azov e Hateless. Isso, essas mesmas. Depois delas, esses grupos aprenderam a lição. Eles passaram a adotar medidas de contra-inteligência, como comunicação criptografada, compartimentação de informações. Para dificultar o monitoramento. Exato. Ou seja, não eram mais amadores. Estavam ativamente tentando ficar um passo à frente da polícia e da própria ABIN. Isso mostra um nível de organização bem acima do que a gente imagina. Mas o radar da ABIN estava focado só nesses grupos neonazistas mais, digamos, clássicos? Ou tinha outras frentes de radicalização preocupando a agência? Tinha outras, sim. E com características bem diferentes. O relatório dá um destaque enorme a um grupo chamado Nova Resistência. Nova Resistência. Eles surgiram em 2014 e, na época do relatório, em 2020, a ABIN estimava que já tinham células em 20 estados e pelo menos 100 membros ativos. Uau! Um crescimento bem rápido. Notável, sim. E o que na ideologia da Nova Resistência acendeu o alerta da ABIN? O que os diferenciava? Então, eles tinham um discurso que misturava a defesa de valores tradicionais, religiosos, com uma forte oposição ao liberalismo. Ok, até aí poderia ser só mais um grupo conservador. Poderia. Mas o ponto de virada para a inteligência era a defesa explícita da revolução armada como resistência popular legítima. Opa!
Revolução Armada? Essa frase é um divisor de águas, né? Ela tira o grupo do campo do debate de ideias e o coloca no radar de ameaça à segurança do Estado. Falar em revolução armada é para uma agência de inteligência um sinal vermelho piscando. E essa defesa da luta armada era só teórica ou a ABIN via conexões deles com atos de violência que já estavam acontecendo? A agência via sim uma conexão, ou, no mínimo, uma afinidade bem perigosa. O relatório usa como exemplo um caso de grande repercussão. Qual? O ataque com coquetéis Molotov à sede da produtora Porta dos Fundos, no Rio, em dezembro de 2019. Certo, eu me lembro bem desse caso. Um grupo integralista assumiu a autoria na época, né? Como a Nova Resistência entra nessa história? Então, a ABIN aponta que, logo depois do ataque, a Nova Resistência publicou nas redes sociais deles um texto que não condenava o ato. Ah, não? Pelo contrário, descrevia a violência como algo inevitável diante do que eles chamavam de ofensas da produtora. Entendi. Para os analistas de inteligência, isso era um sinal claro. Podia não ser uma prova de participação direta, mas demonstrava que eles compartilhavam o mesmo ecossistema ideológico que legitima a violência. Eles estavam na prática aplaudindo o atentado. Exatamente. Entendi. Então, além do neonazismo e do nacionalismo armado, esse ecossistema de violência tinha outros braços. Tinha. E um deles era a intolerância religiosa. O relatório de 2020 destaca um aumento preocupante da violência contra religiões, especialmente as de matriz africana, no ano anterior. E não era qualquer tipo de violência, imagino. Não mesmo. A ABIN observou um aumento no emprego de armamento pesado. O relatório cita fuzis e metralhadoras. Armamento pesado. Em ataques de intolerância religiosa, isso sugere a participação de grupos bem mais organizados? Exatamente. A ABIN identificou a participação direta de facções do crime organizado. Em certos territórios dominados por essas facções, elas estavam literalmente proibindo a prática de umbanda e candomblé. Que loucura. Expulsando mães e pais de santo de suas casas, de seus templos. O crime organizado estava impondo uma agenda própria de limpeza religiosa naquelas comunidades. O que torna o combate a isso um desafio gigantesco. E um desafio ainda maior por causa de um problema que o relatório chama de subnotificação. As pessoas não denunciavam. Muitas vítimas simplesmente não prestavam queixa por medo de retaliação, tanto dos criminosos quanto, às vezes, da própria polícia. Esse silêncio criava um buraco negro de informações, sabe? Sei. E tornava quase impossível para as autoridades maperarem a real dimensão do problema. E agia de forma eficaz. Ok, então temos um cenário com neonazistas se sofisticando, nacionalistas defendendo luta armada e o crime organizado atacando terreiros. O relatório aponta para um lugar comum, uma espécie de incubadora onde toda essa radicalização era nutrida. Aponta, e de forma muito clara, para a ABIN, o berçário de boa parte desse extremismo violento era a internet. Mais especificamente, fóruns na Deep Web. Certo. E a agência traça um perfil psicológico bem detalhado de quem era recrutado nesses espaços. E qual era esse perfil? Majoritariamente jovens, do sexo masculino, com históricos de problemas familiares, questões psiquiátricas e, principalmente, um forte sentimento de rejeição social. Eram jovens que não se sentiam parte de nada. Exato. E nesses fóruns anônimos, eles encontravam um senso de pertencimento, uma comunidade que validava seus ressentimentos e transformava o ódio deles em ideologia. E era ali que o incentivo a massacre se tornava explícito. Exato. O relatório cita algum evento específico que materializou essa ameaça que estava sendo gestada online? Sim, um evento trágico que foi considerado um ponto de inflexão. O massacre na escola Raul Brasil, em Suzano, São Paulo, em março de 2019. Suzano. Para a ABIN, Suzano foi a prova de que a radicalização online podia transbordar para o mundo real da forma mais brutal possível. E qual foi o impacto de Suzano, segundo essa análise da inteligência? Foi um efeito contágio assustador. O relatório revela que nos meses seguintes ao massacre foram registrados cerca de 80 incidentes de ameaças de ataques a escolas. 80. Sim, em quase todos os estados do país. A grande maioria, felizmente, não se concretizou, mas demonstrou o poder de inspiração daquele ato.
E a ideologia por trás disso era uma coisa só? Aí é que a coisa fica complexa. A ABIN encontrou o que eles chamam de uma sopa ideológica nesses fóruns. Era uma mistura de ódio a gays, negros, mulheres, com apologia ao nazismo, a cultura incel dos celibatários involuntários e um forte discurso anticomunista. Tudo junto alimentando a mesma espiral de violência. Pera um pouco, isso é fascinante, porque quebra a imagem que muita gente tem do extremismo. Não era um movimento coeso de ultradireita, por exemplo. Não. Pelo que o relatório descreve, parece mais um ecossistema caótico, onde ideologias diferentes, às vezes até contraditórias, bebiam da mesma fonte. É a definição perfeita. E para mostrar o quão diverso era esse ecossistema, o relatório dedica uma parte a uma ameaça que a maioria das pessoas nem imaginaria: o ecoextremismo. Ecoextremismo? Sim, de uma célula que se autodenominava a Sociedade Secreta Silvestre, ou SSS. E o que eles faziam? Reivindicavam ataques com explosivos e ameaçavam autoridades. E as ameaças eram muito específicas. Em 2019, os alvos nominais eram o então presidente eleito Jair Bolsonaro e 2 futuros ministros. Kim. Ricardo Salles, do Meio Ambiente, e Damares Alves, da Mulher, Família e Direitos Humanos. Para a ABIN, a SSS era uma das principais ameaças terroristas no Brasil naquele ano. E eles passaram das ameaças para ação concreta. Passaram. O relatório detalha que em janeiro de 2019, 3 suspeitos foram presos por uma tentativa de ataque a um santuário em Braslândia, no Distrito Federal. Certo. Meses depois, em abril, a mesma célula reivindicou o incêndio de 2 viaturas do ICMBio na Floresta Nacional de Brasília. É um nível de ousadia impressionante. E junto com o incêndio das viaturas, eles fizeram novas ameaças aos ministros Salles e Damares. E aqui a história fica ainda mais sombria. Como assim? Eles mencionaram o possível emprego de uma toxina biológica letal. Uma toxina biológica. Isso é um salto qualitativo assustador. Sai do campo do radicalismo e entra no do bioterrorismo. A ABIN tratou isso como uma ameaça crível. Com muita seriedade. A avaliação era de que se tratava de uma célula pequena, local, mas com capacidade real de agir e de se esconder na mata, o que dificultava a captura. Eram vistos como uma ameaça concreta e imprevisível. Exato. É um nível de detalhe impressionante que mostra que a ABIN estava monitorando ameaças muito reais, o que me leva a uma pergunta-chave. Se a agência sabia disso em 2020, por que essa informação só está vindo à tona agora? Pois é, a resposta é uma história em si. Não foi por um vazamento nem pela boa vontade do governo. Foi o resultado de uma batalha jurídica de 6 anos. 6 anos? Liderada pela Agência de Dados Fiquem Sabendo, para fazer valer a Lei de Acesso à Informação, a LAI. Então, na prática, o Estado não queria que esses documentos viessem a público, mesmo depois do prazo de sigilo ter acabado. Exato. O projeto Sem Sigilo, da Fiquem Sabendo, começou em 2019. A ideia era simples: pedir documentos que não eram mais secretos. Eles conseguiram liberar milhares de páginas de vários órgãos, mas bateram num muro com outros, principalmente as Forças Armadas e a ABIN. A ABIN se recusava sistematicamente a entregar os papéis. E foi aí que a briga foi para a justiça. Sim, em 2020 eles processaram a União e a ABIN. Foi uma aposta de alto risco, porque se perdessem, criaria um precedente ruim. E de início, eles perderam. Perderam. Em 2023, um juiz de primeira instância concordou com o argumento do governo de que a ABIN teria a palavra final sobre o que é sensível ou não, basicamente colocando a agência acima da lei. Mas eles recorreram. E o jogo virou no tribunal. Virou completamente. Em maio de 2025, o Tribunal Regional Federal da Primeira Região, em Brasília, deu a vitória a Fiquem Sabendo por unanimidade. Que virada. E a decisão foi um marco. Ela não apenas obrigou a ABIN a entregar estes documentos, mas estabeleceu um precedente jurídico fundamental para a transparência no Brasil. E qual a importância desse precedente, para além deste caso específico? A importância é gigantesca. Primeiro, é a primeira decisão nesse nível que diz com todas as letras que nenhum órgão de Estado, nem mesmo a agência de inteligência, está acima da lei. Certo. Segundo, ela desmonta a ideia de um sigilo eterno
reafirmando que a transparência é a regra e o sigilo é uma exceção com prazo de validade. Abre um caminho para cobrar outros órgãos. Exatamente. Para que outros órgãos que ainda resistem à transparência sejam cobrados da mesma forma. Certo. Então, para amarrar tudo, o que temos é um retrato pintado pela própria inteligência do Estado em 2020. Um cenário de extremismo que não era uma coisa só, mas um ecossistema diverso em franca expansão. A ABIN via o neonazismo como o galho com maior potencial de crescimento e tudo isso alimentado por um ambiente online que tornava a radicalização mais fácil e rápida. Exato. É fundamental lembrar que este documento é uma fotografia de 2020, mas uma fotografia que tentava prever o futuro. E as projeções eram sombrias. E a existência do relatório mostra que o aparato de inteligência estava ciente dos riscos. Estava. Por outro lado, a dificuldade absurda para conseguir acesso a ele, mesmo após o fim legal do sigilo, mostra a tensão que sempre existe entre a segurança do Estado e o direito da sociedade de se informar. E isso nos deixa com uma última reflexão. Em 2020, a ABIN previu que a tendência era de aumento dos atos de extremismo violento no Brasil. Chegaram a afirmar que, com o crescimento do fenômeno internacional, novos grupos, movimentos e ideologias surgiriam no Brasil por espelhamento. Exato. A pergunta que fica é, sabendo agora dessa avaliação oficial feita no passado, como isso pode mudar a nossa percepção sobre os eventos de polarização e violência política que o Brasil viveu nos anos que se seguiram?